Vamos tomar banho, briga para tomar banho. Vamos sair do banho, briga para sair do banho. Vamos colocar essa roupa. A criança entra em crise porque não é a roupa da cor dele. Coloca o sapato sempre querendo o mesmo sapato e tudo mais. E essa criança não recebeu o diagnóstico. E aí vai passando o tempo. E agora, com 6 anos, cai um diagnóstico no colo. Só que diferente do nível 2 e nível 3, para tratar essas crianças que não olham, que não centram, tem terapias específicas. Trabalhar o autista nível 1 de suporte é difícil, porque são coisas pequenas Sutis. que acontecem Tem uma sutileza, o dia inteiro. E aí a gente pode depois até exemplificar para as pessoas, mas como assim? Só pegando um pequeno exemplo. Pode falar, por favor. Nós temos etiquetas sociais, então eu não posso falar mais alto do que deveria, porque vai ficar desagradável isso. Só que em que momento eu falo? O dia inteiro. Então o dia inteiro alguém teria que modelar a conversação desse menino. Só que quem modela? Vai ficar um terapeuta o dia inteiro para uma criança funcional? Eu vou dar um exemplo que o meu filho tem essa dificuldade. É muito complexo ensinar pronomes, ensinar senhor e senhora. Então, filho, e aí lógico, essas são as regras da minha casa, né? Pai é senhor, mãe é senhora, vô e vó é senhor e senhora, a Ana é senhora, o Alex é senhor. Ele tem 1 ano que eu ensino isso e não vai. Agora, você vai colocar isso para um terapeuta trabalhar uma vez por semana, 15, 20, 30 minutos? Muito não mais vai difícil. funcionar. Não vai. Então, por isso que o pai e a mãe do nível 2 e nível 3, eles amadurecem com o tempo. E o pai do nível 1 não. Só que nível 1 tem mais ideação suicida, pelo menos 25% morrem mais. Você diz por uma tomada de consciência maior de si? Não, é que assim... E percepção maior das suas dificuldades? Eu acho que é principal... Eu acho não. Eu tenho certeza, né? O autista, ele sofre mais, o nível 1, ele sofre mais porque ele morre mais, ele tem mais depressão, ele tem mais ansiedade, tudo isso que a gente chama de doenças psíquicas. O autista, ele tem mais chance de desenvolver esquizofrenia, entre tantas outras coisas. Mas o que acontece? O autista nível 1, nível 1 principalmente de suporte, com 7 ou 8 anos, ele tem inabilidades. Vou pegar algumas. Ele não joga bola da forma que deveria. Ele não se enturma da forma que deveria. Ele não consegue engajar da mesma forma que deveria. Qual que é a tendência natural? Exclusão. Ser excluído do grupo. Sensação de não pertencimento. E muito bullying. Porque muito. eu tive um menino de 8 anos, que era um autista nível 1, que eu sentia... A mãe sempre pediu suporte escolar. E a escola não dava o suporte, é uma escola do interior, a mãe não conseguia fazer tratamento, e aquela criança não jogava bola, aquela criança não conseguia brincar com os amiguinhos, e era uma criança que tinha seletividade alimentar. E ele só comia pão de queijo na hora do lanche. E aí, na hora de comer o pão de queijo, os meninos que já pegaram no pé dele por tantas outras coisas, agora começaram a pegar no pé dele porque ele comia a casquinha do pão de queijo. Sim. Para algumas pessoas que não entendem, o autista às vezes ele tem seletividade alimentar, que ele só come claro, seco e crocante. Foi o que aconteceu em casa. Outros comidas pastosas, outras comidas de cores. Então existem alguns padrões. E rígidos, muito rígidos de alimentação. E não é por mal. Depois eu dou um exemplo da barata que as pessoas vão entender. Se você deixar, eu vou falar 4 horas seguidas aqui. Vamos lá, meu querido. E aí este menino começou ali a ser zoado, receber bullying dos coleguinhas. Ele parou de comer o pão de queijo. Porque ele dissecava o pão de queijo, né? Eu tive um paciente que era o pãozinho francês, ele tirava todo o miolo, aí depois ele começava naquelas partes crocantes mesmo. Pode parecer só um pão de queijo, mas assim, era só aquilo que ele comia. Exatamente. E você imagina isso para a mãe, para aquela criança, e ele não quer ir mais para a escola. Então, esses exemplos de autistas, eu tenho aos rodos, de pessoas que sofrem muito. Exato. Exatamente. Porque deles se espera uma normalidade que o grau 2 e o grau 3, você vê visualiza, que você tem, você tem muito mais empatia. Até os professores. Perfeito. Né? Porque os professores chegam, né, e olham e falam assim, não, olha assim, o coleguinha de vocês vamos ter paciência, porque ele tem um probleminha, ou ele não tem essa facilidade que nós temos. Que a gente tá Exatamente. tendo. O tipo 1, se não for avisado, não, isso é história. Preguiçoso, é o que é mais difícil mesmo, né, Thiago? E aí é um sofrimento para ele, é um sofrimento